Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que nos ouvem agora e nos veem agora através do Facebook da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Eu sou o Alberto Leitão Rosa, sou colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui em Niterói, no Icaraí, e estamos aqui através desta ferramenta diante da pandemia que enfrentamos, do isolamento social. Estamos aqui para conversarmos um pouco hoje sobre o Consolador prometido por Jesus. Nesse período difícil em que passamos, precisamos nos escudar neste Consolador prometido pelo Cristo. E vamos então trocar algumas ideias, conversarmos um pouco sobre esse tema, o Consolador prometido por Jesus. Ora, para que possamos nos preparar adequadamente para esse momento de, de estudo, vamos ler uma página e fazermos uma prece inicial. A página escolhida é do livro Caminho Espírita, de autoria de espíritos diversos, trazido através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ler a lição de número 27, que é de autoria de Emmanuel, e se intitula Deus Primeiro. Emmanuel, então, vai nos falar assim: caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades, novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade, da negação, anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda aprovação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada nos braços do amor eterno. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que agora
nos sustentam nesta reflexão, queremos rogar o amparo e a proteção, de maneira que possamos tirar os melhores proveitos de tudo aqui que conversaremos, que possamos ter os olhos para ver, os ouvidos para ouvir as lições do Cristo, que com certeza são um roteiro que nos conduzirá à felicidade. Abençoa a todos nós, Senhor, que agora nos unimos através da ferramenta do Facebook para conversarmos, para refletirmos, para nos aprofundarmos nas suas lições e assim encontrarmos formas e meios de vivermos melhor. Que a sua paz, Senhor Jesus, e o seu amor possa nos abençoar em mais esta oportunidade. Que assim possa ser com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, como falamos, vamos conversar sobre o Consolador prometido por Jesus. Allan Kardec apresenta este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que ele intitula O Cristo Consolador. Nos itens 3 e 4, que ele vai intitular de Consolador Prometido. E lá ele vai apresentar no item 3 a fala de Jesus registrada pelo evangelista João. E no item 4, Allan Kardec tecerá comentários sobre o registro de João. Ora, vamos nos deter nesta fala do Cristo. Vamos nos deter nesses versículos que Allan Kardec transportou para o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de nós encontrarmos neste Consolador o melhor caminho para nós podermos vivenciar o momento atual que estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social, momento de dificuldades, de tribulações, mas dentro de tudo que os espíritos nos ensinam, um momento natural num planeta como o nosso, de provas e expiações. Vamos procurar nos aprofundar nessas lições. Allan Kardec já registra na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele intitula, no item 1, que ele intitula Objetivo desta obra, já no primeiro parágrafo, ele vai se referir aos ensinos morais do Cristo, porque ele vai dizer que esta obra versaria apenas sobre os ensinos morais do Cristo. E ele diz: esses ensinos são roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, o Consolador Prometido nada mais é do que o retorno das lições do Cristo. É a moral do Cristo se apresentando para todos nós. Ora, então vamos nos deter um pouco nesses versículos de João que Kardec trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3. São apenas 4 versículos, né? 15, 16, 17 e o 26. Esses 4 versículos Allan Kardec registra daquela fala de Jesus quando ele estava naquela última ceia, chamada última ceia. Aquele momento em que ele se despedia dos seus apóstolos, porque sabia que ele iria passar por todo o flagelo, iria retornar ao mundo espiritual, e ali ele estava trazendo as suas lições, recordando as suas lições e falando do seu amor para com os apóstolos, né? Então, João registra essas palavras inesquecíveis do Cristo, palavras amorosas que foram dirigidas aos seus apóstolos e que hoje podemos entender que são dirigidas para nós também, né? Então,
eu creio que está tudo correndo bem, não estou vendo aqui nenhum comentário, acho que todos estão me vendo e me ouvindo, então vamos continuar. Ora, então, João registra as seguintes palavras do Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco, ele estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. São palavras muito amorosas do Cristo para com os seus apóstolos. E vamos nos deter nesses 4 versículos para entendermos do que falava Jesus. Ora, ele começa dizendo: se me amais. Ele começa colocando este condicionante, o se, porque ele estava respeitando a lei de liberdade. Então, somente aqueles que quisessem poderiam ouvir essas instruções que ele estava trazendo. Ele respeita a lei de liberdade, ele dialoga com aquele que ele quer ensinar, ele tem afeto para aquele que ele quer ensinar. E nós vamos ver isso na pedagogia do Cristo durante todo o tempo que ele passou conosco, né? Sempre que ele queria ensinar alguma coisa, ele envolvia as pessoas em um diálogo onde havia afeto, onde havia amor um para com o outro e respeitava a liberdade de escolha. Ora, isto por quê? Porque, em verdade, para nós conseguirmos passar algum valor para alguém, nós precisamos dessa relação afetiva. Né? Por isso que ele diz: se me amais. Somente aqueles que amam o Cristo iriam entender o que ele iria falar para a gente. Né? Porque o amor, essa potência da alma, é necessário que o amor esteja entrelaçando o educador e o educando, para que a lição, para que o aprendizado possa se dar. Então, Jesus vai falar no amor o tempo todo. Né? Ele vai trazer o amor como uma condição sine qua non para que nós consigamos entender as suas lições. Então, ele começa assim: se me amais. Quando aquele doutor da lei pergunta para Jesus: Senhor, qual é o mandamento maior da lei? O que Jesus vai dizer? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mas há também um segundo, semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você tem toda a lei e todos os profetas. Então Jesus coloca nessa potência da alma a base para nós conseguirmos perceber as lições dele. Nós temos que amá-lo. Né? Quando ele aparece por terceira vez após a sua desencarnação no mar de Tiberíades, aquela cena em que os apóstolos estavam pescando e não estavam conseguindo pegar nenhum peixe, ele manda jogar a rede para o lado direito. Neste momento, depois eles vão comer o peixe. Um pouco mais à frente, ele vai deixar Simão Pedro sem entender. Porque ele vai perguntar para Simão: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão vai responder, meio sem entender por que dessa pergunta: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas.
Mas, para surpresa de Simão, ele pergunta por segunda vez: Senhor, Simão, tu me amas? E Simão agora já vai preocupado: Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E vai perguntar por terceira vez, como sabemos. E Simão aí vai se entristecer, achando que o Cristo estava duvidando do seu amor. Mas não. O Cristo ali estava dizendo que o amor é o pré-requisito para podermos guardar as leis. É o pré-requisito para que Simão Pedro, então, o divino, ele repete 3 vezes para que isso fique marcado em Simão, a necessidade do amor, para que ele pudesse apacentar as ovelhas. O que é apacentar? É guiar, assim, nos dias de hoje, somos todos os habitantes do planeta Terra, que sem amor, Simão, você não... Então vejam como que é importante esse início do Consolador Prometido, quando ele fala nesse mandamento maior, nessa essência divina que une todos nós, que aproxima as criaturas, vem no vegetal pela sensibilidade, no reino, né? O animal que lambe a sua cria, ele já está ali ensaiando as faixas do amor, o animal já está amor de mãe. E no hominal, esse amor por um prazer assim, vai se evoluindo, que vai evoluindo ao longo das encarnações até chegarmos numa emoção espiritual, até chegarmos na fraternidade, quando nós nos moralizamos. Então, é disso que esse amor como necessária para que não ia falar adiante, né? Ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 11, no item 8, o Espírito Lázaro vai nos dizer o seguinte: o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, instruído e depurado, tem sentimentos. Então agora ele está falando da evolução do amor. Na nossa origem, nós só tínhamos instintos, fomos avançando e fomos mais, conforme formos nos instruindo nos sentimentos. Então, é o amor que nós não... Se nós nos afastarmos do amor, nossa área de ser amados, nós somos infelizes. E é isso que acontece. Ele vai dar a regra ao próximo, faça ao outro aquilo que você quer. Que momentos que estamos vivendo, esse amor, ele é extremamente importante porque ele está se traduzindo por fraternidade, como nós estamos vendo diversas iniciativas onde a fraternidade tem se moça, né? Então, esse amor se aprende, tendo novos nossa forma de amar. Nós chamamos tudo de amor, mas em verdade tem muita coisa que é um amor doente, né? Quando nós começamos o reino hominal, nós começamos que é o amor dos instintos, como Lázaro falou. Portador, imaturo, sexual apenas, desejo ardente. É um amor que se traduz por posse, é um amor que comete loucuras, é um amor que mata, é um amor que se suicida,
Que amor é esse? É o amor eros, sensação. Mas conforme nós vamos evoluindo, esse amor vai amadurecendo pela manda em afeto. Está falando. Se barreira por esse condicionante, nós amamos o Cristo, nós admiramos o Cristo, nós então podemos guardar os seus. Ora, o que é guardar os mandamentos? A conduta. E assim, quando ele fala, por exemplo, a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ora, usar no dia de hoje essa paz. Ele vai para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham coragem. Usarmos no dia de hoje, são de isolamento social, de pandemia. Mas tende coragem, diz o Cristo. Eu venci o mundo. E deixa para nós completarmos. E nós também venceremos. Quando ele está conversando com os judeus, que se eles têm os mandamentos, se eles permanecessem na sua. E então, vejam o ensino do Cristo. Só estou olhando aqui o celular para ver se. Então, nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. Aí, aqueles homens judeus que estavam ouvindo falaram: Mas, Senhor, peraí, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, libertar de quê? Eles não entenderam o que o Cristo falou, que a verdade os libertaria. E o Cristo então complementa. Calcanhar de Aquiles no dia de hoje. Somos escravos dos instintos e das sensações. Isso que nós sofremos. Né? Allan Kardec vai dizer isso no Livro dos Espíritos. Ele vai falar, ele vai dividir a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que somos nós, domina o espírito. Já nos espíritos de segunda ordem, os bons espíritos, os espíritos puros de primeira ordem. Então vejam, é que nós somos e precisamos agora avançar, né, moralmente para podermos chegar ao reino do sentimento. O Consolador prometido no da matéria. Estamos ao espiritismo vem abrir essa. Isso que Kardec vai dar a conclusão do Livro dos Espíritos, que o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Ele vai destruir o materialismo. Então ele vai dizer: se os meus mandamentos. Então é preciso ter entre o educador e o educando essa relação de afetividade. Jesus fala disso também ainda na última ceia, quando ele vai explicar para os seus apóstolos o que o Senhor faz.
ouvi do meu pai quando há uma relação de afetividade, o interesse de passar para quem a gente tem afeto, aquilo tudo que a gente ter essa relação de amizade, essa a promessa do Consolador, os meus mandamentos. Então, quando nós prestar atenção no nosso tempo, tinha um professor, uma professora que a gente tivesse mais afinidade. Por quê? Porque é disso que o Cristo está falando para nós. Eu rogarei ao Pai para que ele envie por que um outro. Porque ele era um consolador. Ele foi e é um. Só para exemplificar o sermão do início ao fim. Mas ele sabe o tempo todo conosco, eternamente conosco. Vem a doutrina dos é o Consolador que nos enviou. Claro. Realidades da vida vem nos mostrar quem nós somos, porque estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, nos agradando, porque ele fala ao nosso coração. Ele ao encontro dos nossos interesses, daquilo que instintivamente nós aspiramos. Né? Allan Kardec vai dizer isso lá no livro Viagem Espírita. Faz a aspiração instintiva do homem. Ele revela um futuro que a razão, essa certeza desse futuro, paciência para nós suportarmos as dificuldades da vida presente, como as dificuldades que estamos agora. Essas dificuldades são aceitas a separação dos entes, principalmente pela se quer ver os seus entes físicos, dos seus entes físicos, mas o Espiritismo vem nos mostrar que nós não separa quem se ama. Consolador. É por isso que ele as relações uns com os outros, né? Porque ele só vai revelar coisas boas para nós fazermos, para nós. E depois ele vai dizer que o mundo não podia, porque o mundo é escravo da matéria. O mundo pede felicidade por caminhos equivocados. Por isso que ele está dizendo, o mundo não, né? Porque o mundo o homem ainda está que é isento de problemas, isento de dores. Ele quer encontrar da fantasia. Então, vai em busca de sucesso, vai em busca de conhecimento, vai em busca de bens materiais, e ele não encontra a felicidade.
A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou. Da ilha da fantasia que não existe, né? A felicidade é através do consumismo exagerado, do sexo desgovernado, do saciamento do estômago exageradamente, vazio existencial. Então é preciso nos encontrar, nos desviar dessa rota equivocada, né? E quando Deus nos manda Deus nos manda o para fazer a gente o caminho não é. Nós estamos agora em casa, todos nós, podendo mergulhar dentro de nós, podendo nos para entendermos se é porque estamos indo por caminhos errados. Então, o mundo não pode receber. Mas ele diz que nós podemos. Nós quem? Seu consolador. Aqueles que vão aprender novos ensinamentos, ele não disse tudo. Compreendemos, nós deturpamos. Né? E assim os ensinos vão sendo dados de maneira clara. Então ele vem cumprir esse papel. E esses ensinos são os defendermos das, inclusive desse momento de coronavírus. Entender a fé é a fé no futuro que vai gerar. Então esse consolo vem pela fé e pela esperança que ora, o apóstolo Paulo olha que frase interessante. Ele vai dizer: angustiados, perplexos, mas não desamparados. Entendemos o Consolador do Cristo quando nós entendemos, nós vamos entrar nesse estado que Paulo está falando. Porque a gente vai ter atribulações, mas nós não vamos, porque temos a certeza na vida futura. Pegos de surpresa com as dores batendo na nossa porta, mas isso não pode nos levar ao desânimo, porque aquele que conhece os ensinos, nós podemos até estar sendo perseguidos pelas aflições parados. Que sempre ao nosso lado, o nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado, podemos até nos abater em determinado momento. As lágrimas chore, que a gente se abata, nos sentirmos destruídos. O Cristo e guarda os seus mandamentos de levantar e seguir em frente, porque entendemos a vida. Ora, essa fé, ela deve postura diante de tudo que está acontecendo. Aquele que ama o Cristo e que segue o Consolador que ele mandou é dessa fé. Né? Paulo tem uma definição que eu gosto muito
capítulo 11, versículo 1, que ele vai dizer: a fé é a de demonstrar as realidades que não se veem. A lei de Deus, quando você acredita que tudo acontece de acordo com a lei de Deus, você, mesmo estando diante de uma dificuldade momentânea, você sabe que no futuro isso passará. Esse estado íntimo do futuro, dentro desse, ele vai falar lá na sua segunda carta que não se vê. Ora, o coronavírus, as desencarnações, o aumento de casos, você não vê. Isso é fé. Quando você faz tudo que está a seu alcance para lidar com aquela de que amanhã isso vai passar. Ele vai dizer: viver é eterno. Então, hoje é transitório. Eterno. E somente a fé pode fazer com que a gente veja uma realidade que nós vamos para. Ora, os Tessalonicenses, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. E nós confundimos o bem com o mal. Aquilo é o mal. Muitas vezes nós ainda não temos a inteligência desenvolvida. Ora, a nossa responsabilidade como conhecedores do Consolador Prometido é muito grande. Ele vai, no 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritas, ele vai dizer para nós que nós somos escolhidos de Deus para a palavra divina. É chegada a oração do Consolador Prometido, os vossos hábitos fúteis. Ele nos consola, mas ele nos dá responsabilidade. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Então ele está dizendo que é chegada a hora de nós vida regrada pelo Espírito. Então ele diz, os hábitos perniciosos, os hábitos ruins. É preciso sacrificar trabalhos, é preciso sacrificar ocupações, tempo. É preciso bem o nosso divulgamos o espiritismo, nós estamos levando consolo. Mas quer dizer que nós vamos para uma tribuna espírita. Eu não vou divulgar porque eu não faço nenhuma palestra. Nós divulgamos o espiritismo principalmente pelo nosso comportamento. Pelos valores que nós temos. Então, a tribuna espírita falar para 200 pessoas, 500 pessoas, 10 pessoas. Não. Ele está falando do nosso dia a dia, da nossa relação
que nós responsabilidade. Ora, vejam vocês o que os Espíritos vão nos esclarecer lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos vão dizer, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então é preciso que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui. Na Terra, nós estamos em provas e expiações. Esse é um planeta, sim. E estamos aqui porque nós fizemos por onde estar aqui. Nós temos expiações, temos que passar por expiações e passarmos por provas. Então, aqui nós não vamos encontrar a completa felicidade. Mas veja o que os espíritos dizem mais à frente. Dele, quer dizer, do homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, as minhas atitudes podem suavizar ou aumentar os meus males. Quando Jesus fala lá do jugo leve, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. A aflição é aquilo que veio naturalmente dimensionado para nós passarmos. Agora, a sobrecarga é uma carga a mais, é um tormento voluntário, é algo que com o nosso comportamento nós buscamos. Então, nós podemos suavizar os nossos males, porque temos livre-arbítrio, temos responsabilidade e temos a felicidade que é relativa, a possível aqui na Terra. A felicidade completa não é deste mundo, mas a felicidade relativa, sim. Então vejam que tudo isso depende de como nós agimos diante das dificuldades. Ora, é importante também nós falarmos, para entendermos bem, aproveitando a oportunidade, a respeito dos flagelos, né? Porque o Consolador Prometido vem nos mostrar tudo. Então, se nós amamos Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. Nós vamos ver o que os Espíritos falam, para nós entendermos o que está acontecendo nesse momento no planeta. Questão 737 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? O que Deus quer quando ele manda uma pandemia como essa? Essa é a pergunta. E a resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Então, o flagelo destruidor vem para que a gente acorde, vem nos dar uma sacudida e mostrar, olha só, você está indo por um caminho que não vai chegar num bom lugar. Pare e mude de caminho. É isso que o flagelo destruidor está fazendo. Os Espíritos vão dizer, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Ou seja, a destruição material ela é necessária para a regeneração moral. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar tudo e sairmos por aí sorrindo de tudo que nós estamos passando. Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que nós vamos chorar, lembrando lá do que Paulo vai dizer. Nós vamos chorar, sim, mas nós não vamos nos desesperar. Nós vamos ter tribulação, sim, mas nós não vamos nos angustiar. Nós não vamos perder a esperança. É isso que os Espíritos estão nos dizendo. Essas subversões ou destruições, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então vejam que aquilo que a gente acha que é o mal é o bem. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é o bem é o mal. Isso não significa que nós estamos desqualificando a dor das pessoas, as nossas dores, de familiares passando por dificuldade, familiares desencarnando, não. Não estamos dizendo isso, não estamos desqualificando, mas estamos
consolando. Porque é isso que o Consolador Prometido vem fazer. Quando ele nos explica o papel da dor, o nosso coração se pacifica, apesar das lágrimas estarem rolando dos nossos olhos. Ora, então, essa passagem ela é muito emblemática para a nossa vida atual, né? Esse discurso que Jesus fez, o seu último discurso no Monte das Oliveiras, né? Que ele começa dessa forma tão afetiva, se me amais, ele se dirige a nós, os seus seguidores, né? E promete esse consolador, porque nós precisamos do outro consolador, né? E manda a doutrina espírita, e o mundo não podia receber por conta do materialismo, mas nós podemos porque nós já temos afeto pelo Cristo. Ele vem nos ensinar todas as coisas, porque o Cristo não disse tudo, e nem o Consolador Prometido está dizendo tudo. Porque conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo possibilidades de aprendermos mais coisas, né? E ele vem relembrar tudo aquilo que o Cristo ensinou, porque nós esquecemos, nós distorcemos. E mais, e o mais importante de tudo, ele vem pessoalmente presidir a chegada deste Consolador, assinando o Espírito de verdade. Então vejam o amor que o Cristo tem para conosco. E como nós precisamos retribuir esse amor para nós sermos felizes, porque quando nós nos afastamos dessa essência, nós sofremos. Então, esse Consolador, ele vem fazer com que a gente aceite as nossas aflições sem lamentações, com lágrimas, mas sem lamentações, sem desespero, sem angústias. Ele vem mostrar para nós quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, por que encarnamos, né? Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Dizem os espíritos. Né? Então ele vem consolar pela fé, pela esperança, pelas explicações racionais. Ele vem nos dar explicações que nós conseguimos entender, porque vem dentro daquilo que nós entendemos como racional. Ele nos convence. O Consolador Prometido nos convence. Ele não vem com um consolo barato, com promessas materiais para o dia de hoje. Ele vem falar de promessas para o futuro. Ele vem falar que hoje temos dor, mas amanhã teremos felicidade. Por isso ele é o Consolador. A gente perde agora para ganharmos depois. Ele vem mostrar que não tem céu, não tem inferno. Tem a nossa consciência, não tem demônios, tem o homem arraigado no mal, fazendo mal. Então, tudo isso vem ampliar o horizonte do nosso entendimento a respeito da vida, né? Vem mostrar a nossa responsabilidade diante do livre-arbítrio que temos e vem mostrar que todas as ações que nós tomamos, nós vamos responder por elas. Então, quando o homem compreende isso, certamente ele para de infringir as leis de Deus. Quando ele sabe, quando ele tem conhecimento libertador de que se ele age mal, ele vai ter que responder por esse mal, ninguém vai fazer o mal. Quando a gente vê os homens se corrompendo, os homens matando, os homens traindo, os homens fazendo mil coisas contrariando as leis de Deus, é porque eles não acreditam nisso. Porque o dia que acreditarem, eles vão domar esse mal, porque vão saber que mais à frente terão que responder. Né? Então, esse Consolador Prometido, ele justifica as nossas dores, ele explica as nossas dores. Como isso é bom para o nosso coração entendermos as dores. Ora, nos encaminhando para o final da nossa conversa, nós queremos trazer um pequeno trecho de Santo Agostinho, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tem um pequeno trecho que eu destaquei, onde Santo Agostinho vem dizer o seguinte:
As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. A gente meditar muito sobre esse pequeno trecho. As provas rudes, ele diz, ouve-me bem, abre os seus ouvidos. Nós estamos passando por uma prova rude nesse momento. É rude, sim. Levando um monte de gente, né, em situações difíceis, uma forma de morrer difícil, sofrida. Ouve-me bem, essas provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento. Nós estamos chegando a um fim de um ciclo. Os Espíritos vêm nos dizer que o nosso planeta está sendo agora promovido para a categoria de regeneração. Este é o fim do sofrimento. E de um aperfeiçoamento do espírito. Aperfeiçoamento do espírito é quando nós estamos saindo dos instintos, das sensações e galgando o sentimento, como disse Lázaro lá atrás, e nós falamos. Quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, veja, nós precisamos ter o pensamento em Deus, diante de todas as dores. Ele é o Pai. Ele nos ama. Ele nos criou. Ele nos deu a essência do seu amor. Então, nós não podemos perder isso de vista, né? Nós lemos a página inicial em que Emmanuel vem nos falar, em qualquer situação, pensa primeiro em Deus. Em qualquer situação, pede a Deus, confia em Deus, recorre a Deus, busca a Deus. E é isso que nós precisamos fazer para nós acalmarmos o nosso coração e passarmos por esse período difícil, mas temporário. Porque quando a gente tem fé, a gente sabe que isso tudo vai passar. Com relação ao fenômeno da desencarnação, sem desqualificar a dor de ninguém, nós precisamos racionalmente naturalizá-lo. Como os espíritos naturalizam esse fenômeno, né? Lá na lei de destruição, os espíritos vão nos dizer, na questão 738A, o seguinte: o general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes. O general é Deus. Os seus soldados somos nós, espíritos. E os nossos uniformes são os nossos corpos físicos. Então, Deus está preocupado mais com a nossa evolução espiritual do que com, eventualmente, uma desencarnação. Repetindo mais uma vez, isto não é para desqualificar a dor de ninguém, porque a dor dói. A dor faz a gente chorar, é apenas para consolar. Porque este é o Consolador prometido. Esta é a doutrina do Cristo que vem falar ao nosso coração para nós nos acalmarmos, para nós termos confiança, para nós superarmos essas dificuldades. E, finalizando, nós vamos fazer uma autoavaliação da situação da nossa existência, né? E eu gosto muito de fazer essa autoavaliação olhando para a parábola da figueira estéril, né? Porque Jesus nos prometeu um consolador. Ele mandou o Consolador. O Consolador fala tanta coisa bonita, a gente chora tanto. Os amigos espirituais vêm e nos falam tantas coisas boas aos nossos ouvidos. Enfim, tanto nós temos recebido, mas como nós estamos agindo? O que nós estamos fazendo desse Consolador é a reflexão final que gostaríamos de trazer. Ora, nesta pequena parábola, que conhecemos como a parábola da figueira estéril, o evangelista Lucas registrou no capítulo 13, versículos 6 a 9, e Lucas, então, registra a parábola da seguinte maneira: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nessa figueira e não achou. Então ele chamou o vinhateiro, o responsável por aquela vinha, e disse para ele: olha só,
Já tem 3 anos que eu venho buscar fruto nessa figueira e não encontro. Corta ela fora, porque ela está ocupando espaço inutilmente. Mas o vinhateiro foi para este senhor e disse: olha, tem um pouco mais de paciência. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escavar em volta dessa figueira, vou adubar, né? Vou estercar. E vamos aguardar o próximo ano. Se ela não der fruto, aí sim nós cortamos e mandamos ela embora. Mas se ela der, quem sabe, né? Essa pequena parábola que serve para nós encerrarmos as nossas reflexões é quando nós colocamos as lentes do simbolismo sobre ela, nós nos vemos e vemos a nossa situação, fazemos uma autoavaliação. Porque este homem que é o dono da vinha é Deus, o Pai de amor e bondade. Essa figueira somos nós. A vinha é o planeta Terra. Então, Deus, nesta vinha, que é uma das suas trilhões, eu não sei quantas vinhas, nós estamos nesta vinha, que é o planeta Terra. E Deus está vendo que a gente não está dando fruto. E ele queria o quê? Que o vinhateiro, o responsável por esse planeta, que é o Cristo, o vinhateiro é o Cristo, que então decidisse pelos nossos destinos, cortando fora, que significa nos mandar para um outro planeta, nos mandar para um exílio, um planeta onde nós nos abismaremos com o mal, onde o nosso bem sobrepujará. É isso que ele está falando. Mas o Cristo pede para ele paciência e diz: olha, eu vou adubar essa figueira. E esse adubo, meus amigos, é o Consolador prometido. Jesus mandou o Consolador, que é um adubo forte, para mexer com as nossas estruturas, para mexer com a nossa consciência, para fazer desabrochar o sentimento em nós. Esse é o adubo que o Cristo nos mandou. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos parar de apenas nos emocionar, mas nós precisamos também colocar na nossa conduta, colocar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, as lições do Consolador prometido, porque nada mais são do que as lições do próprio Cristo. Que possamos aproveitar tantos momentos agradáveis que a doutrina espírita tem nos proporcionado, para nós sairmos desta encarnação em condições muito melhores do que entramos. Nós agradecemos muito a atenção de todos e vamos então fazer uma prece para nós podermos encerrar esse encontro que tivemos a oportunidade de ter nesta noite. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, em mais este momento, onde após mergulharmos nas suas lições, enxergarmos, Senhor, novas possibilidades para as nossas vidas, nós lhe agradecemos, Senhor. Muito obrigado por este dia, por este momento, por este encontro virtual com todos os irmãos que agora nos ouvem. E nós lhe rogamos, Mestre amado, rogamos aos bons espíritos que possam energiar energias de paz, de saúde, de bom ânimo, de esperança, de otimismo a todos os lares que agora estão conectados conosco. Muito obrigado, Jesus, que a sua paz, que o seu amor, Senhor, continue a nos acompanhar em nossa existência. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.